para falar do Serviço Nacional de Saúde, recebemos hoje no Inferno Raquel Varela. Boa noite, Raquel. Olá, boa noite. Vamos começar aqui com uma pergunta estilo clubes de futebol e aquelas lutas pelas datas de fundação. Falámos em 1979, falámos em António Arnaud como pai do Serviço Nacional de Saúde e agora Rui Ramos aparece a dizer que afinal vem de 1970 e foi criado por Baltasar Rebelo de Sousa. É um revisionismo histórico que não tem qualquer sustentabilidade. Baltasar Rebelo de Sousa é um homem do regime de ditadura, se eu não estou em erro, foi inclusive governador de Moçambique, que era na altura um país que vivia em cima do trabalho forçado dos negros que iam sobretudo para as minas da África do Sul. E depois esse dinheiro era entregue em parte em ouro ao Estado português e eles recebiam na moeda desvalorizada local, só para se perceber a indignidade que nós estamos a falar. Não fugindo à questão, não, o Serviço Nacional de Saúde, as bases do Serviço Nacional de Saúde são criadas em 1974-75 com a nacionalização das misericórdias e com aquilo que é absolutamente fundamental, são duas variáveis, a junção entre assistência e previdência e as carreiras médicas. Mas há uma importantíssima reforma em 1970, porquê? Porque o país estava com escassez de força de trabalho devido à guerra colonial e devido à imigração massiva e, portanto, não compensava, do ponto de vista da acumulação de capital às empresas, ter trabalhadores que podiam estar muito doentes ou ficar incapacitados ou até morrer. Sim. E, portanto, não são também as lutas do movimento operário em 1970 ou 69 ou depois que vão impulsionar essas reformas, são de facto necessidades do capital, as lutas vão impulsionar em 74 e 75. Isso é a reforma dos centros de saúde, portanto é aquilo que depois é o princípio da criação dos centros de saúde, mas é a revolução e depois é, digamos assim, a sedimentação e a organização. Vamos agora fazer aqui um fast forward e passar para o Serviço Nacional de Saúde hoje. No vosso estudo, que apresentaram no dia 3, há pouco tempo, percebemos que o sistema sobrevive um bocadinho graças aos médicos que recebem menos e trabalham mais e que é uma situação que dizem demorará 30 anos a resolver. É o tempo de chegar à nova geração que já está habituada a trabalhar de borla? É isso? Não, demorará 30 anos a resolver se estas políticas forem revertidas e se nós começarmos uma política de formação e de carreiras. Porque é que eu ainda agora falei da questão das carreiras? Porque para ter um Serviço Nacional de Saúde, ou seja, um serviço para toda a população e não um serviço, digamos, pobre para pobres e médio para médios, sim, nós precisamos de ter recursos. E o primeiro recurso é a força de trabalho. Quando as pessoas se queixam que há muitos gastos em funcionalismo público, não é suposto haver gastos muito maiores noutros setores, ou seja, é normal gastar-se em médicos, enfermeiros, técnicos, porque a essência dos cuidados de saúde passa pelas suas mãos. E, portanto, é preciso ter carreiras protegidas, é preciso ter este recurso. Não há Serviço Nacional de Saúde se não existirem carreiras médicas, coisa que, aliás, os médicos perceberam desde o final da década de 60. O que é que esses médicos... É só por... Peço desculpa, é só por essa questão que, por exemplo, há um desfazamento tão grande entre os médicos que são formados pelo Serviço Nacional de Saúde e os médicos que efetivamente lá ficam? Essencialmente é isso que se trata. Ou seja, a partir do momento em que nós não temos carreiras que protegem e que fixam os médicos no Serviço Nacional de Saúde, nós estamos a criar um sistema paralelo, ou seja, um mercado, e um mercado para o setor privado de médicos. Também de enfermeiros e técnicos de diagnóstico, mas o nosso estudo é um estudo que calcula e assenta sobre... Como é que se calcula por números de médicos? Há 58 dentistas para o país inteiro. Quer dizer, mesmo com aquela teoria de que há 6 milhões de benfiquistas e somos todos desdentados, ainda sobra uma franja de população muito grande. Como é que só há 58? Eu nem tenho esse número. Que número? Então nós tínhamos o número de que havia 58 dentistas para o país inteiro. Eu não tenho esse número da memória. De qualquer maneira, isso certamente do ponto de vista daquilo que é saúde oral... Serão tão poucos, isso de facto eu não tenho na memória, portanto não posso... Não posso afirmá-lo. De qualquer maneira, nós sabemos que não existe saúde oral no serviço público, o que é terrível, não é? Porque, quer dizer, primeiro é muito indigno, depois, do ponto de vista, é muito indigno, pessoalmente, as pessoas não estarem desdentadas e vê-se, infelizmente, cada vez mais. A segunda questão é que é realmente uma diminuição, quer do ponto de vista alimentar, quer do ponto de vista do bem-estar geral. Ou seja, há muitos estudos que indicam uma relação entre uma boa saúde oral e uma boa saúde geral. Não são questões independentes. E como é que se pode resolver isso? Porque há casos de vários países. Há países em que, por exemplo, os seguros funcionam só com algumas coberturas complementares que não são cobertas pelo Serviço Nacional de Saúde. Deixa-me falar dos seguros contando-lhe uma história. Como é que... Neste momento, no Brasil, não se fazem seguros individuais de saúde. E o Brasil é um país com escala. O que é que isto quer dizer? São 200 milhões de habitantes. Agora não tenho de memória quantos são. Significa que há aquilo que se chama uma grande classe média capaz de sustentar os seguros, coisa que Portugal não tem.
Portugal, aliás, os hospitais privados vivem sem a ADSE, iam à falência, sem a ADSE e sem as subcontratações públicas. O Brasil, neste momento, não faz. Se chegar ao Brasil e quiser fazer um seguro de saúde, não consegue. Só se estiver inserido numa empresa. Eu só estou a dar a dimensão daquilo que significa os seguros privados. Ou seja, as pessoas não pensem que este caminho de erosão do Serviço Nacional de Saúde, que vai haver um setor médio que vai passar pelos pingos da chuva, porque a tendência, as seguradoras funcionam bem enquanto as pessoas não estão doentes, essencialmente. Sim, eu digo isto, eu percebo, como trabalhador também da área, percebo isso. Mas, por exemplo, as empresas nesses países, muitas vezes, as pessoas não têm individual, mas as empresas fornecem também esse complemento. Bom, mas aí se nós não estivermos aqui com os índices de emprego que temos, com esses problemas, volta outra vez para o Estado. Como é que o Estado consegue... Voltamos àquilo que era a saúde no Estado Novo e foi até 74. Ou seja, uma saúde para quem está empregado com bons salários e uma assistência rebaixada para quem está desempregado e tem baixos salários. Ou seja, nós quase chegamos à conclusão que, como em tudo, tem que haver uma economia também forte para conseguir impulsionar isto, porque senão... A questão é que o que é uma economia forte, não é? Por exemplo, se nós efetivamente não fixamos os médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas os financiamos, sim. Nós estamos a destruir um bem que leva 30 anos a ser formado. Sim. E isso, só para terminar, porque temos mesmo pouco tempo, mas é um dos pontos que também toca, é o facto do SNS recorrer tanto a médicos em fase de formação. Só para as pessoas ficarem descansadas, é uma fase de formação muito final ou é aquela fase de formação em que ainda não sabem muito bem onde é que fica o estômago e o... Não, é a questão dos internos. É um problema muito complexo porque estão, ao fazer a especialidade e não conseguirem continuidade na especialidade no Serviço Nacional de Saúde, a tendência é para saírem para o privado ou ou a emigrarem. Enfim, há várias vias para isto. Isto significa que depois também não ficam lá aqueles que podem vir a formar outros. Exato. Portanto, é mesmo o que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde, e aliás o estudo do burnout é interessante cruzar com o nosso, porque diz que é nesses médicos que há mais esgotamento, porque o sistema recorre mais a esses médicos, são mais baratos e estão sempre em rotatividade. Isto, do ponto de vista da utilização dos recursos, é completamente absurdo. É o mesmo que eu chegar a uma barragem e durante 6 meses utilizar a água toda da barragem e depois dizer aos cidadãos de Lisboa ficámos sem água. Exato. Portanto, não há reposição de recursos. Muito bem. É essa ideia que fica, porque é importante, às vezes, pensar só no dinheiro e não nas pessoas e na forma de reter, economia são essas as pessoas. A economia Exatamente. Somos nós. E às vezes passa-nos e é isso que nós temos que perguntar. Não é o que o mercado precisa, é o que é que nós precisamos. Muito bem. Raquel, muito obrigado por esta conversa. Quanto a nós, vamos fechar o inferno com a nossa habitual previsão do Estado do Estado. E para amanhã prevê-se que o Governo possa até melhorar o SNS, mas que pelo caminho se esqueça de distribuir milhões de euros de um fundo comunitário. Este foi mais um ano em que Portugal deixou fugir milhões de euros destinados a ajudar quem mais precisa. O Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas foi aprovado há 2 anos pela Comissão Europeia, mas por cá falta ainda pô-lo em prática. Pois, António Costa e o seu Executivo passaram o ano a debater a Caixa Geral de Depósitos, orçamentos, viagens